Glória a Deus, estamos ao vivo nessa manhã de quinta-feira. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração e eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Mais uma vez, com a permissão de Deus e com a sua permissão, eu adentro ao seu lar para te trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, de esperança, uma mensagem viva chamada Jesus Cristo. Mensagem essa que pode transformar a tua vida, mudar a tua história, reverter a tua situação e transformar o teu destino. Nessa manhã eu quero deixar uma palavra aqui no livro de Neemias, no capítulo 2, versículos 12 até o 14, que nos dizem assim: E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Verso 15: Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Essas passagens nos falam sobre a história de Neemias, um homem que tinha um sonho no seu coração. E que sonho era esse? O sonho que Neemias tinha era de reconstruir Jerusalém. E esse sonho ele colocou nas mãos de Deus. E Deus começou a trabalhar para que aquele sonho acontecesse. E quando nós temos um sonho no nosso coração e colocamos esse sonho diante do Senhor, o Senhor vai adiante de nós abrindo caminhos e Ele começa a trabalhar para que esse sonho aconteça. Foi o que aconteceu com Neemias. E a Bíblia diz que nessa época Jerusalém estava completamente destruída. As portas de Jerusalém haviam sido queimadas a fogo. O muro de Jerusalém estava destruído, rachado em pedaços. O povo que habitava lá estava numa situação miserável. Mas aí você pode me perguntar por que o povo estava vivendo isso. É simples. 70 anos antes eles haviam abandonado o Senhor. Eles haviam trocado Deus pelos ídolos. Eles haviam trocado Deus por outros deuses. E por essa causa Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. E esses aqui que restaram ficassem numa situação miserável. E quando nós trocamos Deus por outras coisas, quando trocamos Deus pelos ídolos do nosso coração, quando colocamos outras coisas no lugar de Deus ou até acima dele na nossa vida, Deus permite que o diabo destrua a nossa vida. Deus permite que o diabo nos arruine, porque Deus não suporta que nós coloquemos algo acima dele ou coloquemos até mesmo algo no lugar dele. O Senhor é um Deus ciumento e ele não divide a sua glória com ninguém. E ídolo, hoje em dia, podemos dizer, aliás, durante toda a história humana, ídolo não foi, não é e nunca será somente um pedaço de madeira, de metal, de pedra, de barro, que muitas vezes as pessoas se curvam diante e se prostram. Não, ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor e que toma a glória que lhe é devida. Por exemplo, tem pessoas que fazem da sua família o seu ídolo. No caso de mulheres, elas fazem do marido o seu ídolo. No caso do homem, faz da esposa o seu ídolo. Tem gente que faz dos filhos um ídolo. Tem gente que faz do seu carro um ídolo, do seu dinheiro um ídolo. Tem gente que faz do seu ministério. Tem pessoas que idolatram o próprio ministério, a denominação, o pastor, enfim, e colocam aquilo acima de Deus e deixam Deus em segundo plano. E quando nós fazemos isso, o Senhor permite que calamidades nos atinjam, porque o Senhor não quer ser o segundo, em hipótese alguma, Ele quer o primeiro lugar nas nossas vidas, Ele quer ser a prioridade nossa.
E eles haviam trocado Deus pelos ídolos, haviam trocado Deus pela idolatria, pelo paganismo. E então Deus permite que eles sejam levados cativos e permite que um pequeno restante de pessoas permaneça ali em um estado miserável. E então essa história do livro de Neemias começa quando isso está acontecendo. E a Bíblia diz que então chega um homem a Neemias e começa a contar para ele tudo aquilo que estava acontecendo ali na província de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Neemias ouve sobre o estado dos judeus que estavam ali, ele começa a se lamentar. Ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a chorar diante do Senhor. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você tirou um tempo para jejuar? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para orar? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para se quebrantar na presença do Senhor? Qual foi a última vez em que você decidiu no seu coração assim, eu vou me consagrar para o Senhor, eu vou tirar um dia para o Senhor, eu vou tirar uma semana para o Senhor, eu vou ficar um tempo em consagração diante de Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? Às vezes, nós estamos tão ocupados com as coisas dessa vida, tão ocupados com a correria do dia a dia, que não tiramos um tempo para nos separar, para nos consagrar para o Senhor. E é por isso que muitas vezes nós não temos poder de Deus na nossa vida, porque não nos consagramos. E Neemias, ele então tirou um tempo para lamentar, para chorar, para orar, para jejuar, para interceder pelos seus compatriotas, pelo povo da sua terra. E a Bíblia diz que ele então começa a confessar os pecados da nação de Judá, da nação de Israel. Ele começa a confessar também os seus próprios pecados. E ele começa a interceder pelo povo que ali estava. E aqui eu quero deixar uma palavra para os pastores, para os líderes. Interceda pela sua igreja. Interceda pelo teu povo, peça perdão pelos pecados que eles cometem a Deus. Peça perdão a Deus por aquilo que eles fazem. Você tem essa incumbência, líder. Você tem essa incumbência, esse dever, essa responsabilidade, pastor. Em suas mãos está um rebanho e você precisa apresentar continuamente esse rebanho diante de Deus e interceder por ele ao Senhor para que eles não sejam consumidos pela ira de Deus. Aleluia, é seu dever se colocar na brecha pela sua igreja, é seu dever se colocar na brecha por aqueles que estão sob os seus cuidados, e um dia você vai ter que prestar contas dessas almas diante do Senhor, por isso você precisa cuidar deles com excelência. E então a Bíblia diz que Neemias, ele intercede pela nação de Judá, ele intercede pelo povo ali, e também precisamos interceder, isso me faz entender que precisamos interceder pela nossa nação, precisamos colocar o nosso país sempre diante de Deus, o nosso estado, o nosso bairro, a nossa cidade, o lugar onde vivemos, para que o Senhor possa mudar a sorte do país, mudar a sorte do estado, do bairro, da cidade, enfim, para que ele possa reverter a situação e estabelecer tempos de paz, tempos de justiça, tempos de vitória e de bênção. E então ele apresenta a nação de Judá diante do Senhor, o reino de Judá. Ele começa a apresentar também os filhos de Israel que haviam sido dispersos para outras nações. Enfim, ele apresenta todo o povo de Deus. E ele então clama a Deus por eles. E a Bíblia diz que passado um tempo ele estava ali na província da Pérsia. E a Bíblia diz que ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E o texto diz que ele nunca vivia triste, todos os dias ele se alegrava diante do rei Artaxerxes. Mas naquele dia ele estava triste, naquele dia então onde é mencionado no capítulo 2, verso 1. E a Bíblia diz que Artaxerxes então pergunta para Neemias: o que está acontecendo com você? Você nunca está triste, o seu rosto nunca está abatido, mas hoje você está nessa situação. O que está acontecendo com você? E a Bíblia diz então que Neemias começa a relatar para Artaxerxes o que estava acontecendo com os judeus em Jerusalém. E o texto diz que Artaxerxes então pergunta a Neemias: o que você quer que eu faça? E Neemias, antes de tomar a decisão que ele iria tomar, ele faz algo interessante, ele ora a Deus.
O que me faz entender que às vezes a gente tem que tomar, antes de tomar decisões, nós precisamos orar ao Senhor, precisamos pedir a orientação, a direção dEle. Sabe por que muitas vezes os nossos planos, os nossos projetos e decisões dão errado? Porque não oramos e não buscamos ao Senhor antes de tomarmos decisões. Não oramos ao Senhor antes de colocarmos os nossos projetos em prática. Aí eles acabam dando errado e a gente fica se perguntando por que não deu certo. Por que deu tudo errado? Por que meus planos e projetos acabaram se frustrando? É simples, porque você não apresentou ao Senhor. E quando você tenta fazer as coisas na força do braço, por conta própria, na autossuficiência, sem apresentar a Deus, você acaba se prejudicando. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Você quer prosperar nos seus projetos, nos seus planos? Você quer que eles deem certo? Coloque diante de Deus primeiro. Você quer que tudo aquilo que você tem planejado saia de acordo com o que você planejou? Apresente a Deus primeiro. Não tente fazer nada sem apresentar a Deus, não tente fazer nada por conta própria. Coloque nas mãos do Senhor primeiro e diga: ó Senhor, aqui estão os meus planos, aqui estão os meus projetos, eu quero fazer isso aqui, Senhor, mas primeiro, Senhor, eu te peço, abençoa os meus projetos, abençoa os meus planos, Senhor, me dá direção, me mostre o que eu realmente devo fazer, me dê uma orientação a respeito daquilo que eu devo fazer. E quando você fizer isso, Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Neemias então apresentou a Deus primeiro aquilo que estava no coração dele. E após ele apresentar, ele fala ao rei Artaxerxes: eu preciso de cavalos, eu preciso de madeira para poder reconstruir a cidade, eu preciso de vários recursos, de um monte de material. E a Bíblia diz que então o rei Artaxerxes cede tudo aquilo que ele precisava. Quando nós buscamos a ajuda de Deus primeiro, Ele então abençoa a nossa vida e nos concede tudo aquilo que precisamos. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar e consultamos a vontade dEle, Ele então faz com que nós tenhamos favor diante das pessoas. E após o rei Artaxerxes dar tudo o que Neemias precisava, ele parte para Jerusalém. E a Bíblia diz que então ele fica 3 dias lá. E quando ele estava lá nos 3 dias, ele não fala para ninguém que ele estava ali e que ele estava fazendo alguma coisa ali. E a gente é sempre ensinado, né, a respeito de não contar os nossos planos e os nossos projetos para as pessoas. A gente é sempre ensinado a fechar a boca e não falar a respeito daquilo que a gente vai fazer. Porque a partir do momento em que você abre a sua boca para falar alguma coisa, aquilo vai começar a dar errado. E tem gente que fala assim: ah, não, mas inveja não pega em mim, inveja não existe, inveja pega em gente fraca. Vai brincando com isso, vai achando que não pega em você, pega sim. Não brinque com isso, a inveja é real e todos nós estamos vulneráveis a ser acertados por ela. Então a gente precisa ser prudente e não abrir a boca para falar aquilo que a gente vai fazer, porque a partir do momento em que você solta, o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar. E aí aquilo que era para acontecer, por exemplo, em 6 meses, 1 ano, vai demorar 2, 3, 4, 5 anos para fazer, né? Porque a inveja do povo em cima de você vai fazer aquilo se atrasar e vai se atrasando e se estendendo, né? E acaba não dando certo. Aí alguém pode me dizer: mas tem o tempo determinado para todas as coisas, como diz em Eclesiastes 3:1. Sim, há um tempo determinado. Mas quando você toma atitudes erradas na sua vida, principalmente em relação àquilo que sai da sua boca, aquilo começa a se atrasar cada vez mais. A murmuração atrasa as promessas. O contar algo antecipadamente antes do tempo atrasa as promessas. Então eu te digo uma coisa aqui nessa manhã: vai comprar um carro, fecha a boca. Vai iniciar um relacionamento, fecha a boca.
Vai pregar em algum lugar, fecha a boca. Não fala para ninguém. Fala para poucas pessoas. Talvez as únicas pessoas que precisam saber é a pessoa que te convidou, seu pastor, e você. E talvez alguém da sua família que você sabe que é de confiança, mas não saia falando para mais ninguém. Vai fazer alguma coisa assim, viajar para outro lugar, fecha a boca. Não fala para ninguém. Vai fazer alguma coisa assim, vida financeira, não fala para os outros, porque o olho do povo vai crescer desse tamanho em cima de você e você vai acabar se prejudicando. Isso é real. Não adianta você achar que inveja não pega em você, porque pega sim. A partir do momento em que o reino espiritual ele é regido por leis. Então, ele sabe que o reino espiritual, o mundo espiritual sabe que quando você abre a sua boca para falar algo antecipadamente antes do tempo, você abre uma legalidade para o diabo te atacar. Então, vigie. E a Bíblia diz que então ele não fala para ninguém que ele estava fazendo aquilo ali. Tinha gente ali que sabia que ele estava fazendo algo ali. Tinha inimigos que já sabiam ali. Mas ele preferiu não abrir a boca para falar porque ele sabia que se ele falasse, ele iria estar entregando os pontos para os inimigos. Entendeu? E às vezes não é bom você nem contar as coisas que da sua vida, planos, projetos para pessoas próximas a você, porque tem muita gente que está na nossa vida, às vezes próximo, dizendo ser nosso amigo, mas está a serviço de pessoas que nos odeiam. Isso é sério demais. Tem pessoas que às vezes estão nos rodeando, diz que é nosso amigo, come na nossa mesa, vai na nossa casa todo dia, se bobear toda semana, mas eles estão a serviço de pessoas que detestam a nossa cara. Eles estão pegando tudo aquilo ali que nós estamos falando e está espalhando, soltando os quatro ventos. Né? Ligando o ventilador para fazer com que o ventilador sopre aquilo para tudo quanto é canto, usando uma simples analogia. Então vigie, nem todo mundo que está perto de você e diz ser seu amigo eu não estou querendo aqui soprar um espírito de desconfiança sobre você não, mas eu quero abrir os seus olhos para que você entenda que nem todo mundo que está próximo a você quer o seu bem. Tem gente que está infiltrada na sua vida. Ontem eu trouxe uma palavra no Instagram a respeito de pessoas que nós trazemos para a nossa vida sem a vontade de Deus estar no meio. Pessoas que colocamos na nossa vida que nem era para estar lá. Dalila foi colocada por Sansão na vida dele, ele trouxe ela para a vida dele, só que Deus nunca destinou Dalila para estar na vida de Sansão. Deus nunca destinou Dalila para estar lá. E Sansão insistiu em colocar ela na vida dele e deu no que deu, né? Eu não preciso nem falar o que aconteceu depois. Até o último dia da vida dele, ele amargou aquela decisão que ele tomou. E quando nós trazemos pessoas erradas para a nossa vida e colocamos essas pessoas no meio do nosso convívio, acabamos sofrendo as consequências depois. Eu não sei porque a mensagem foi para esse ponto, para esse lado, mas eu sinto que Deus queria que eu dissesse isso para alguém. Cuidado com quem você traz para a sua vida. Cuidado com quem você coloca no meio do seu ciclo de amizade. Tá? Cuidado com quem você introduz no meio do seu relacionamento familiar. Cuidado para quem você traz para o meio do seu convívio de amigos, parentes, enfim. Cuidado até mesmo com quem você se relaciona em termos amorosos. Tem gente que entra na sua vida não é para amar você, é para te destruir, é para te afastar da presença do Senhor, é para te esfriar. Então vigia, pede discernimento para Deus antes que seja tarde demais. Já estou concluindo a mensagem. E então ele sai de noite pela porta do vale. A porta do vale simboliza uma fase das nossas vidas que é uma fase de sofrimento, é uma fase de tribulação, é uma fase na qual nós sofremos muito, passamos por inúmeras provas, calamidades, enfim, coisas que se pudéssemos não iríamos passar. Mas a boa notícia é que o Senhor está conosco até mesmo em meio a isso. A Bíblia diz no Salmo 23, verso 4, se eu não me engano, que ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco e não temeremos mal nenhum.
Aleluia! O Senhor estará conosco nos momentos difíceis, o Senhor estará conosco no meio da prova, da luta, da tribulação, da adversidade, o Senhor estará conosco em meio às nossas piores e mais ferrenhas batalhas. Ele estará conosco e não nos abandonará. Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Ele disse em Isaías, se eu não me engano, 43:2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelo fogo, eu também estarei, quando pelos rios, eles não te submergirão. E não te queimarás quando passares pelo fogo, e nem a chama arderá em ti. Aleluia! Quando estivermos atravessando as dificuldades, Ele estará conosco. Mesmo se nós viermos atravessar um câncer, Ele estará conosco. Mesmo se estivermos passando por uma enfermidade terrível, incurável, que vai acabar ceifando a nossa vida lá na frente, ainda assim, Ele vai estar conosco. E mesmo se Ele não curar, Ele vai nos confortar, Ele vai nos aliviar e vai nos fortalecer até que em um dado momento Ele nos leve para si. Mas ainda assim, se Ele curar, melhor ainda, né? Porque Ele estará conosco durante todo o processo e depois Ele nos dará a cura. E Ele nunca nos abandonará. Tem pessoas que dizem assim: o Espírito Santo me abandonou, Deus me abandonou, Deus não é mais comigo, Deus me deixou. Que conversa fiada é essa? Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa, moça? Deus não te abandonou e não vai te abandonar. Não é porque Ele está em silêncio que Ele te abandonou, não. Até no silêncio Ele trabalha. Ele está trabalhando enquanto você está passando por isso. Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. A sua vida está no controle dEle. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ei, Ele não é um carrasco, Ele não é um tirano, Ele não vai acabar com a sua vida, não. Enquanto você está passando pela prova, Ele está preparando o tempo da bênção. Ele está preparando o tempo da vitória. Então confie, descanse o coração, porque Deus vai reverter a tua situação. E Ele está contigo no meio desse vale, Ele está contigo no meio desse deserto. Apenas descanse o coração e confie em Deus e creia que tudo vai terminar bem. E Ele então aqui, não vai dar para explanar tudo, porque a minha bateria do telefone está acabando aqui e eu não vou poder me estender muito. Neemias então passa por outras portas, a porta da fonte do dragão, que simboliza aqueles dias nos quais nós temos um combate ferrenho com Satanás. E se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, acabamos caindo. Ele passa também pela porta do monturo, que é a porta que simboliza a fase das nossas vidas, na qual muitas vezes nós pensamos que nós somos um lixo, aquela fase da nossa vida na qual nós nos colocamos para baixo e nos sentimos sem valor. Ele também passa por outras portas, ali a porta da fonte, que simboliza os tempos de refrigério, os tempos de avivamento, de enchimento do Espírito. O viveiro do rei, que simboliza os tempos de abundância e de prosperidade, ele passa por todas essas portas. E enquanto nós estivermos vivendo a nossa vida aqui nessa terra, nós também vamos passar por cada porta dessa, por cada fase dessa. Mas sabe o que é interessante? Em todas as fases Deus estará conosco. Sabe por quê? Porque a vida com Deus é como um casamento. O Senhor fez um acordo conosco, que Ele estará conosco na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na dor, e Ele nunca vai nos deixar.